Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aulinha sobre componentes, a biodinâmica dos componentes, a biodinâmica da PPR, entender um pouquinho mais, aumentar o conhecimento aí. Antes de começar, vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegando. Peguem papel, caneta, caderninho, vai ter bastante informação interessante. Vai valer a pena, hein? Essa horinha aqui da noite, a gente aumentar o nosso conhecimento aí em PPR, essa prótese, essa modalidade de prótese que vale tanto a pena e muita gente acaba deixando de lado por algum tipo de preconceito, talvez. Mal sabem o quanto que é lucrativo e o quanto que isso te traz de retorno, tanto no quesito com novos pacientes, quanto no quesito da própria modalidade em si, que envolve várias áreas aí da odontologia e a possibilidade de não só vender uma prótese, mas vender um tratamento de reabilitação complexo, desde a parte, passando parte cirúrgica, parte preventiva, então envolvendo a área de periodontia, cirurgia, implantodontia também é possível, dentística, endodontia, a própria reabilitação oral em si. Eu gosto muito dessa parte aí de removível, porque não tem como ser meia boca. Ou você faz do jeito certo ou você não faz. E a ideia hoje é mostrar para vocês um jeito legal, uma forma diferente de abordar isso, uma vez que vocês vão dominar alguns conceitos. Talvez vocês até façam já PPR na clínica de vocês. Aliás, quem faz, manda um salve aí nos comentários. Mas às vezes faz, mas por algum motivo tem algum tipo de dificuldade e acaba tendo problema na hora de fazer algum ajuste, justamente por não compreender muito bem, talvez, como que cada componente trabalha, como que é cada parte de cada componente. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Quem já faz removível, como que é, coloca aí nos comentários se vocês têm bastante dificuldade, em que momento que vocês sentem bastante dificuldade, se é no planejamento, na hora de desenhar, na hora de delinear. Aliás, coloca aí também quem trabalha, tem o costume de fazer análise em delineador, quem trabalha com delineador. Talvez num momento de moldagem também, quem sente dificuldade em moldagem, embora é uma etapa que aparenta ser tranquila, porque a gente já trabalha em outras áreas com moldagem, mas fazer uma boa moldagem para tratamentos com PPR não é tão fácil. Se souber o jeito certinho, depois de um certo tempo treinando, fica tranquilo, mas do contrário dá um pouquinho de trabalho, caso não tenha um domínio aí da técnica e dos materiais. Bom, já aguardamos aí uns minutinhos, vejamos. Acho que podemos começar devagarzinho aí, conforme for chegando mais gente. Caso surja alguma dúvida, alguma coisa, eu vou
pedir para vocês mandarem, deixando no comentário, e depois, caso tenha algum interesse, entrar até nas minhas redes sociais aí para mandar a pergunta, porque eu vou pôr a aula aqui na tela, então não vou conseguir ver os comentários durante a aulinha, mas estou à disposição aí para depois nas minhas redes sociais, quem tiver dúvida, fico à disposição para responder. Perfeito? Então, vamos começar nossa aula sobre PPRs de alta performance. Eu vou diminuir meu tamanhinho aqui, ó, e vamos pôr a nossa aula para vocês. Aliás, eu vou até me ausentar um pouquinho para que vocês possam ver essas imagens. Eu amo essa imagem, essas duas imagens aqui são maravilhosas. Só um instantinho. Aí, pronto. Vocês estão vendo agora aqui na tela a aulinha, certo? Beleza, então. O que nós temos aqui? Vamos começar a nossa jornada, a nossa aula da PPR de alta performance. Por que seria uma aula de PPR de alta performance? Porque, pessoal, a ideia com a PPR, tá? Com essa jornada aí, nessa aula, é justamente fazer com que vocês tenham o máximo de desempenho com o mínimo de esforço, porém entregando sempre um trabalho de qualidade para os seus pacientes. E olhem que legal essa imagem, é um caso, tá, que eu reabilitei na minha clínica, que aqui a gente tem o arco superior reabilitado com uma PPR, tá? Nesse caso a paciente quis fazer só o arco superior num primeiro momento, que ela estava com medo de não se acostumar, tá? Os pacientes têm muito medo de início de não se acostumar com esse tipo de reabilitação. E aqui temos essa imagem com tudo exposto, né? Lábio afastado, então a gente consegue ver os grampos, os dentes artificiais, a própria gengiva artificial. De início dá uma impressão de que isso não vai ser estético, porém aqui em cima nós temos esse sorriso lindo aqui, ó, que vai passar totalmente despercebido. O grampo está escondidinho porque foi bem planejado, notem aqui no primeiro pré, o grampo está escondido, o outro grampo apareceu só uma pontinha, mas nossa, isso aqui numa distância de conversação passa despercebido. Então é isso que a gente quer um paciente sorrindo, tendo qualidade de vida, podendo mastigar, sorrir sem dor de cabeça, sem ter prótese que está incomodando. Esse é o resultado que a gente almeja, tá? E, bom, como que a gente chega num resultado desse, uma vez que a PPR, como eu havia dito, é um tipo de prótese que tanta gente tem dor de cabeça? Através do conhecimento dos componentes, tá? Os componentes que fazem parte deste tipo de prótese, dessa modalidade de reabilitação. Dentre os componentes que fazem parte desse tipo de prótese, nós temos os seguintes componentes: o apoio oclusal, o grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, sela, retentor indireto, placa distal e a linha de fulcro. Por questão de tempo, pessoal, não vamos conseguir falar sobre todos. Eu vou falar sobre alguns desses e qual que eu separei? Os que eu considero de maior importância e que a maioria das vezes acabam tendo alguma dor de cabeça aí na hora das suas reabilitações. Então, vamos começar pelo nosso apoio oclusal. Dentre as características do apoio oclusal, nós temos a seguinte condição: o apoio tem um formato triangular, como vocês podem ver aqui, tá?
um formato triangular, onde a base fica voltada para a crista marginal e o pico desse triângulo, né, o ápice dele, fica voltado para o meio do dente. Isso se esse dente for um dente uniradicular, que nem esse premolar, por exemplo, qualquer dente uniradicular terá um apoio no formato triangular, onde a base está para a crista marginal e esta base vai ocupar 1/3 da distância vestíbulo lingual, tá? Então, 1, 2, 3 terços. Ele vai ocupar 1/3, que é o terço médio, e a altura desse triângulo, ele vai ocupar metade da distância mesiodistal. Notem, a altura aqui do triângulo está ocupando metade da distância mesiodistal. Isso numa condição de dente uniradicular. Já em dentes multirradiculares, como o molar, por exemplo, a gente tem que a mesma característica quanto a base do nosso triângulo, a base do nosso apoio, vai ficar voltada para a crista marginal, ocupando o terço médio. Então, se a gente dividir aqui esse molar em terços, no sentido vestíbulo lingual, nós temos que ele está na posição do terço médio, a base ocupa todo o terço médio. No entanto, vocês podem ver aqui que a altura do triângulo não atingiu metade da distância mesiodistal. E por que isso? Isso tem um motivo. Vamos lá. O que acontece? Por que quando é um dente uniradicular, a gente tem que ocupar metade da distância mesiodistal, e quando é um dente multiradicular, a gente ocupa 1/3 da distância mesiodistal? Justamente porque, se for um dente uniradicular e este apoio é muito curtinho, você ficou com dó de fazer um apoio muito grande por ser um dente sadio, você não queria fazer um desgaste, chegando até metade da distância mesiodistal, a gente tem que, na hora que é aplicada uma carga sobre a PPR, o vetor de força neste apoio, ele fica distante do longo eixo, ele acaba distanciando do longo eixo do nosso dente uniradicular. E isso vai gerar um torque nesse dente até que fique mais próximo deste vetor de força, tá? O que seria esta condição aqui. Notem que nesta condição inicial, aqui está o longo eixo, a linha do longo eixo do nosso dente, aqui está a cúspide do nosso premolar, certo? E passando sobre a cúspide o longo eixo do nosso dente. Quando foi submetido a uma carga, a nossa PPR, com este apoio curtinho, esse vetor de força fica distante desse longo eixo e isso gera uma torção, tá? Isso vai deslocar, ó, notem aqui que a cúspide, ela se deslocou até praticamente alinhar com o vetor de força que este apoio teria, este apoio curtinho. Então é por isso que a gente deve levar este apoio para até metade da distância mesiodistal. Por quê? Vamos ver agora, ó, nessa condição onde o nosso apoio está feito corretamente e ele está ocupando metade da distância mesiodistal. Aqui está o longo eixo do nosso dente, aqui está a cúspide. Notem que o vetor de força ficou mais próximo do nosso longo eixo. Ah, Danilo, isso você está me mostrando, mas ele ainda está distante, ele não está exatamente no longo eixo do dente. Sim, concordo plenamente, porém ele está mais próximo. Então, a resultante dessa força seria uma leve torção, isso se só existisse esse componente atuando.
vai ter outros componentes que vão impedir com que isso ocorra. Mas a questão é, fazendo o apoio de forma correta, ocupando a distância, metade da distância mesiodistal, a gente leva esse vetor de força para perto do longo eixo do dente, e aí a resultante é uma torção, um torque muito menor, tá? Então, o problema que a gente causaria nesse dente, mas não vai causar por outros motivos, tá? Ele é menor. Agora, se a gente faz com o apoio menor do que a metade da distância mesiodistal, a gente gera um torque muito grande, e é por isso que o paciente passa a ter, às vezes, falar, nossa, eu coloquei a PPR com 1-2 meses de uso, eu estou sentindo que os meus dentes estão amolecendo. Isso pode ser, os dentes pilares, tá? Isso pode ser justamente porque, deixa eu voltar aqui, ó, vou aparecer, opa, voltei, vamos lá, aumentar um pouquinho aqui, justamente porque você tem aqui o dente, tá? Era para o seu apoio ocupar metade da distância e isso gerar uma torção leve, tá? Até mesmo dentro de um certo limite, que é a articulação que o próprio dente tem, que é a articulação do tipo gonfose, tá? No entanto, quando você faz um apoio muito curtinho, você gera um torque muito forte e isso vai levar a reabsorção óssea ao redor do dente, levando então a um aumento da mobilidade e até possível perda desse dente por conta da perda óssea. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem esse apoio para não ter esse tipo de problema. Vou me ausentar aqui agora, só um instantinho, pronto. E por que um dente multiradicular, como este molar aqui, não tem problema que o apoio não chegue à metade, nem há necessidade de chegar à metade da distância mesiodistal? Primeiro, se for um dente rígido, sadio, não tem por que você desgastar tudo isso. Se for um dente que já tem uma restauração de resina ou uma amálgama, se você quiser estender até metade, não tem problema, ok, não vai fazer mal nenhum. Se você tem um dente rígido e quer evitar o desgaste, você pode fazer um desgaste de 1/3 da distância mesiodistal, porque mesmo estando mais distante o vetor de força, neste caso aqui deste molar, notem que ele está distante do longo eixo aqui, ó, a linhazinha passando no longo eixo do dente, está distante, porém, a presença de uma segunda raiz vai evitar com que esse dente torça, que gere um torque, quer dizer, até o torque pode até ser gerado, só que essa raiz impede que ele se movimente, impede que ocorra reabsorção óssea e, consequentemente, aumento na mobilidade desse dente. Então, mais uma vez, muito importante, a altura do nosso triângulo, voltando aqui, ó, a altura do nosso triângulo é de extrema importância a gente saber quando que vai ser metade da distância mesiodistal, que são o quê? Em dentes unirradiculares. E saber que em dente multiradicular é de 1/3, pode ser metade, mas pode trabalhar com 1/3 da distância mesiodistal, justamente pelos motivos pelo qual eu já falei para vocês, tá? É legal isso porque às vezes, deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Aí. Às vezes o que acontece? O paciente vem para vocês e mostra a prótese dele e ele já vem falando que fez um monte de PPR, você vai ser o 6º ou 7º dentista que vai reabilitar o caso. Porém, na hora que você olha, como vocês vão ter o conhecimento sobre a estrutura metálica, sobre os componentes, como você domina esse tipo de informação, você olha, consegue avaliar a prótese, as próteses, que ele geralmente traz para você um pacotinho assim. Você começa a avaliar e você vê que teve erro na hora de determinar o tamanho certo, fazer o certo preparo
para o apoio oclusal, então tem apoios oclusais pequenos, ou então em regiões erradas, onde era para ter não tem, onde não precisava ter tem, e tudo isso, pessoal, a gente tem que parar para pensar que da mesma forma que quando coloca aparelho ortodôntico é possível movimentar o dente, só que fazendo de forma correta a gente chega no resultado que quer num tratamento ortodôntico. Na PPR, a gente tem que pensar que na hora que o paciente coloca a PPR é como se fosse um aparelho. Se a gente não souber planejar de forma correta como minimizar as cargas que os dentes pilares vão receber, se a gente não estabilizar essa prótese de forma corretamente, não estabilizar esses dentes pilares, não proteger esses dentes pilares de forma correta, a PPR vai atuar como se fosse um aparelho e aí vai levar os dentes para lugares que não deveriam ir, porque afinal de contas a gente não planejou para movimentar, a gente planejou para eles ficarem, mas se não foi nem planejado para ficar, planejado para estabilizar esse dente, imagina onde vai parar esses dentes, tá? Então é por isso que a gente deve dominar certinho as nossas estruturas. Mas continuando, vamos para o próximo, vou me ausentar mais uma vez, vamos para o próximo componente que vai nos auxiliar na estabilização da nossa prótese. Nós tínhamos que um dos componentes era o apoio oclusal, logo em seguida a gente planeja o que na nossa sequência de planejamento? Os grampos de retenção. Dentre os grampos de retenção, nós temos um grampo do tipo que a gente chama circunferencial. Esse tipo de grampo, ele é indicado para dentes posteriores vizinhos a espaço intercalado. E eles não podem ser feitos de qualquer forma, porque assim como o apoio oclusal, eles também geram forças no dente pilar que, se não for planejado de forma correta esses dentes, você terá problemas como o grampo não funcionando da forma correta como deveria, e você também terá problemas de mobilidade dentária. Por quê? Notem aqui neste molarzão que este é o nosso grampo circunferencial, certo? Aqui é a vestibular e aqui é a lingual, tá? O grampo circunferencial, ele tem um bração bem longo que ocupa toda a vestibular praticamente do dente posterior, e os 2/3 iniciais partindo aqui do apoio oclusal são partes rígidas do grampo circular, e só a pontinha aqui, ó, notem que ela se afina, tá? Ela é mais fina do que essa parte inicial, ela fica mais fininha e ela está branca porque ela está abaixo de uma área retentiva. O que esse grampo precisa ter? Ele precisa cruzar essa linha média, essa linha vermelha aqui, ó. A gente olhando por oclusal, a gente divide o dente ao meio no sentido vestíbulo lingual, e este grampo ele tem que cruzar essa linha média, justamente porque justamente com o intuito de abraçar esse dente, porque ao colocar a prótese, o paciente ao colocar a prótese, esta porção do grampo, na hora que tocar o dente, ele vai gerar um vetor de força nesse sentido, o que empurraria esse dente para cá, tá? Na diagonal aqui para baixo. E a outra parte do grampo, quando realizado de forma correta, também vai gerar uma força, só que no sentido oposto, trazendo aqui na diagonal para este lado. Então, de certa forma, num primeiro momento, não estamos falando ainda de grampo de oposição, mas aqui o nosso grampo de retenção, de certa forma, nós já temos que, se não tivesse essa metade, da metade para cá, ao colocar a prótese, faz de conta que vocês fizeram um grampo curtinho que parasse na metade do dente com o intuito de ficar mais estético, ficar mais bonito. Falar, não vai aparecer tanto grampo porque o paciente exigiu. Qual que é o problema? Nós vamos ter aqui, ó,
esse vetor de força, essa parte do grampo empurrando o dente, aqui, pessoal, só está representado um, mas você tem que pensar que em toda a superfície do grampo está tendo um vetor de força, tá? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Se não tiver esse bracinho aqui, a força gerada, por exemplo, daqui, de onde eu estou, para cá, não vai ter nada que impeça esse dente, que mantenha esse dente em posição. Então, a tendência é desse dente se deslocar aqui para a esquerda. Entende? Agora, quando a gente pega e passa o grampo para o lado de cá, a gente cruza a linha média do dente, a gente tem a ação desta porção empurrando, desta porção aqui, ó, os dois primeiros terços, empurrando o dente para a esquerda. No entanto, a porção final também está gerando uma força empurrando o dente para a direita, ok? E aí a gente tem uma anulação de força. E quando a gente combina tudo isso com o grampo de oposição que está aqui na lingual, a gente anula completamente qualquer vetor de força e estabiliza esse dente. Consequentemente, a gente estabiliza a prótese toda, tá? Voltando aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olhem aqui para mim. Aqui está o dente, tá? Se eu pego, aqui vai ser o meu dedo vai ser o braço, o grampo circunferencial, tá? O grampo de retenção. Se eu pego, aqui é a linha média, tá? Se eu pego e paro no meio do caminho, na hora que o paciente insere a prótese, isso aqui gera uma força que vai empurrar o dente para cá, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Dá para perceber? Vai empurrar, ó. Forçou, empurrou para cá. Forçou, empurrou para cá. Quando eu pego e estendo este braço do grampo de retenção até abraçar o dente, ó, abraçou, ó o meu dedo, ó, abraçou aqui. A gente trava o dente, isso eu estou falando por enquanto só do grampo de retenção. A gente trava o dente nesse sentido, de forma que ao entrar a prótese, como era para essa porção inicial aqui, ó, do grampo, empurrar o dente para lá, mas nós temos essa pontinha final abraçando, a gente impede que o dente se desloca e ele fique em posição. Aí vocês vão falar assim para mim, tá, Danilo, mas e o que vai impedir do dente ser empurrado por lingual, uma vez que o grampo de retenção ele atua na vestibular? Vamos lá, é justamente aí que entra o grampo de oposição. Vamos mais uma vez, meu dedinho aqui é o grampo de retenção, abraçando toda a vestibular. Se não tiver nada aqui, ó, na lingual, ao inserir a prótese, e essa pressão vai fazer o quê? Vai movimentar o dente para a lingual. No entanto, se eu pego e coloco mais um braço, que é o grampo de oposição, na hora que o grampo de retenção aqui na vestibular vai encaixando, a gente já tem o grampo de oposição, aqui meu dedão, ó, atuando e abraçando esse dente. Então, quando era para ele se deslocar para a lingual, tá? Sobre a ação do grampo de retenção, o grampo de oposição vem e abraça e impede que esse dente se movimente. Então, com isso, você estabiliza o dente, você anula os vetores de força, você deixa risco zero de ter mobilidade nesse dente, de ter tensões ocorrendo nesse dente que levariam a uma perda óssea, tá? Além de que, por ter essa perfeita adaptação, essa perfeita distribuição de carga entre os dentes, você também estabiliza a prótese, a sua prótese não fica movimentando, tá? Ela vai ficar estável, ela não vai ter jogo, perfeito? Então, agora vocês já têm uma noção de como que funciona e por que é assim um grampo circunferencial. Tudo tem um motivo, gente, não é nada chutado não, tá? Esse é um grampo que a gente vai usar então em dentes posteriores vizinhos a espaços intercalados. E quando a gente trabalha então com dentes em espaço de extremo livre,
Como que a gente faz? Que grampo que a gente usa? A gente vai usar um grampo que é o grampo de Roche. O grampo de Roche, gente, não tem como errar. Toda vez que tiver um dente vizinho a um espaço de extremo livre, a gente vai usar grampo de Roche, seja o dente posterior, seja o dente anterior, tá? Não existe nada diferente no quesito de grampo de retenção quando a gente fala em extremo livre. Vai ser sempre um grampo de Roche. E como que o grampo de Roche, que é esse grampinho aqui, tenho certeza que vocês já viram, mesmo se você não trabalha ainda com PPR, você já viu alguém com esse ferrinho, mesmo quando vocês eram pequenos, tá? Isso me chamava muita atenção quando eu era mais novinho, ainda não era dentista, eu vi e falava, nossa, mas por que foi feita uma prótese com esse tipo de grampo? Pois é, infelizmente esse grampo ele não é muito estético, mas é o grampo indicado em casos de extremo livre. Notem aqui que nós temos um premolar, tá? Uma simulação de um premolar, e daqui para cá, para a direita, está simulando os dentes artificiais no acrílico e na cela. Ok. Uma coisa que a gente precisa entender é como que o grampo de Roche funciona. Ele atua como se fosse uma alavanca de segundo grau. O que é isso? A alavanca de segundo grau, ela é... Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A alavanca de segundo grau é justamente o seguinte. O que é? Vamos falar primeiro o que seria uma alavanca de primeiro grau. A alavanca de primeiro grau, gente, é o que a gente conhece como gangorra, tá? Sabe aquela gangorra de brincar assim quando você é criança? Pois é, ela tem um eixo e no meio tem a prancha aqui da gangorra e no meio tem o eixo. Então, na hora que um lado sobe, consequentemente o outro lado desce, ok? Isso, ó, assim, é o movimento da gangorra. Isso aqui é uma alavanca de primeiro grau. O que é uma alavanca de segundo grau? A gente tem a nossa prancha aqui, porém o eixo não fica no meio. Ele fica totalmente deslocado em um dos extremos. E o que isso faz? Isso faz com que, quando a prancha aqui em cima se desloca, seja para cima ou para baixo, toda a extensão da prancha vai subir ou vai descer. Não existe nenhuma parte que, enquanto está subindo, acaba outra parte, outro lado descendo. Primeiro, nem tem o outro lado, como está o eixo todo deslocado em um dos extremos. Vou me afastar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Aqui é o eixo. Só dá para rotacionar essa prancha aqui, ó. Notem que ou o braço todo desce ou o braço todo sobe. Diferente da alavanca de primeiro grau, que na hora que eu subo o cotovelo, a mão desceu. Na hora que eu abaixo o cotovelo, a mão subiu. Isso, então, é uma alavanca. Vocês entendem agora o que é uma alavanca de segundo grau. Vamos voltar agora para o grampo de Roche. Vou me ausentar. Pronto. Notem que aqui eu simulei uma condição errada e muita gente erra, pessoal. Muita gente erra na hora de desenhar o apoio. Em casos de extremo livre, acabam desenhando o apoio vizinho ao extremo livre. Isso não pode, porque vocês vão gerar uma alavanca de primeiro grau, que é o que está acontecendo aqui. Notem que o eixo representado aqui por esse triângulo, ele está no meio do caminho, tá? Em que sentido? Metade do grampo está para cá e a outra parte está para lá, a outra parte da prótese. Só que, como esse eixo ficou no meio, assim como a alavanca de primeiro grau, na hora que é submetida uma carga aqui na oclusal desses dentes, acaba ativando o grampo, levando o grampo para cima. Tá vendo o vetor de força aqui, ó? A carga oclusal empurrando os dentes para baixo e o vetor resultante levando o grampo para cima, ou seja, ativando o grampo. Não é isso que a gente quer, tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Essa condição, ó, vai ficar fazendo isso, tá? Percebem que os dentes descem e o grampo sobe? Pois bem, não é isso que a gente quer.
Por quê? Na hora que o paciente morde, ele está empurrando a prótese no sentido do rebordo. Não há necessidade de ativar o grampo, porque o grampo ele serve para reter a prótese na tentativa da prótese sair, ou seja, tem que ser numa condição de força contrária, tá? Agora, olhem a situação, ó, que nem nesse momento. Aqui está, mais uma vez, o apoio desenhado de forma errada, próximo ao espaço de extremo livre, gerando uma alavanca de primeiro grau, que é o que a gente não quer. Na hora que o paciente mordeu alguma coisa grudenta, que levaria ao tracionamento desses dentes, removendo a prótese, o que vai acontecer? Por ser uma alavanca de primeiro grau, aqui sobe, o outro lado desce, ou seja, inativa o grampo na condição, no momento que a gente mais queria que ele fosse ativado. E é por isso que a prótese fica ruim, a prótese solta nessa condição, porque vai acontecer isso. O dente vai sair, o grampo vai inativar, a prótese solta. Entenderam? E como que ele deveria agir? Ele deveria agir dessa forma. Notem agora o que vai acontecer. Aqui, nós temos a seguinte situação. Eu desloquei, notem aqui no triângulozinho, que eu desloquei o eixo da nossa alavanca para o extremo aqui. Como que eu faço isso? Eu faço apoio distante do espaço intercalado. Toda vez que a gente for fazer um grampo de Roche, o apoio deve ficar distante do espaço de extremo livre, no espaço de extremo livre. Por quê? Porque a gente vai gerar agora uma alavanca de segundo grau. E aí, na hora que a prótese for intruída no sentido do rebordo, né? Então, que a gente não precisa se preocupar nesse momento, o que acontece? Ela abaixa, o grampo inativa, beleza. A prótese não está se deslocando no sentido de ser removida, é o que a gente quer, Ela rotaciona, notem que o dente abaixou e o grampo também, Estão vendo? E agora? E se for tracionar, aqui, cadê? E se eu for tracionar esse dente para cima? Aqui está desenhado o apoio, pessoal, tá errado aqui, tá? Tem uma animaçãozinha aqui que não está querendo rodar. Falhas técnicas, hein, pessoal? Desculpa, hein? Acontece porque é live. Live tem uns perrenguezinhos. Mas, notem que atuando como uma alavanca de segundo grau, na hora que esse dente for tracionado, querendo se deslocar no sentido de remover a prótese, ocorre exatamente isso aqui, Notem que desloca para cima os dentes e o grampo começa a ir para cima e nisso ele é ativado e com isso ele retém a prótese. É dessa forma que um grampo de Roche deve trabalhar, perfeito? Porque assim, na hora que a gente não quer que ele atue, ele realmente não atua, e na hora que a gente quer que ele atue, que é uma condição semelhante a essa, ele vem aqui e agarra em duas áreas retentivas que a gente planeja e analisa no delineador, de forma que vai manter. Aqui está representado de uma forma muito grotesca e mostrando o que aconteceria, mas isso não chega a acontecer, por quê? Porque o grampo é ativado e retém a prótese em posição, perfeito? Então, pessoal, vocês começaram a perceber que esse tipo de noção, quando vocês começam a entender como que funcionam os componentes, vocês começam a perceber talvez que problemas que vocês tiveram em casos anteriores, que vocês trabalharam com PPR e talvez não obtiveram sucesso, talvez foi um errinho de um apoio. Entenda que aqui o grampo está feito de forma correta, tanto na primeira situação quanto na segunda. Porém, o fato do apoio ter sido planejado de forma errada, todo o grampo não funciona. E um detalhe interessante, geralmente os pacientes que vão para um grampo de Roche, ou seja, tem um arco de extremo livre, geralmente é extremo livre bilateral, que é o caso de uma classe 1 de Kennedy, certo?
Então o que acontece? Se você planejou errado muito provavelmente você planejou errado o outro lado. E fazendo isso, na hora que você mais precisa que esse grampo atue como uma alavanca de segundo grau, só por ter planejado, só o apoio, gente, só o apoio. Todo o resto vocês planejaram certo, mas só de ter planejado o apoio na posição errada, toda a prótese falha. Ela falha por completo, a prótese se solta, a prótese machuca, vira um regaço. Com perdão da palavra, mas é a verdade. E vocês entendem que é o apoio, é o componente, é um dos componentes mais simples da prótese. E só porque, não estou falando nem que você desenhou o seu apoio errado, a posição do apoio por estar errada, vocês condenam a prótese toda, tá? Vocês ou o colega ou os dentistas que já fizeram antes. E é por isso, gente, que vocês precisam dominar esse conceito de como que funciona cada componente, como que é essa biomecânica da PPR, como isso vai harmonizar, digamos assim, com a arcada do paciente. Até mesmo para quê? Para vocês pegarem os casos que o seu paciente traz para você de sacolinha, assim, falando que todo mundo errou até agora, que esse tipo de prótese não presta, e poder avaliar. E vou falar para vocês, 99% dos casos que o paciente traz um monte e nunca deu certo, a maioria das vezes vai ter grampo de roxo envolvido, tá? E vai ter outros componentes que provavelmente foi planejado de forma errada. Por exemplo, um retentor indireto, gente. O retentor indireto é um componente extremamente simples, uma vez que você entenda como que ele deve agir. Por quê? Nem sempre o componente indireto é um tipo só de componente. Às vezes já tem componentes previamente planejados que atuam como um retentor indireto, e é nesse momento que você precisa saber qual do componente que já existe está agindo como um retentor indireto, ou então se aquela prótese precisava ter sido criado um retentor indireto e o colega que fez anteriormente não criou. E faz toda a diferença um retentor indireto, a presença de um retentor indireto numa prótese, tá? É ele que vai evitar. Qual que é a função do retentor indireto? É ele que vai evitar que a prótese rotacione mediante a cargas de compressão ou tração, que leva a rotação da prótese sobre a linha de fulcro. Então, notem que eu ensinei a vocês sobre o apoio, que tem a função de impedir o deslocamento da prótese, dar um stop na prótese, para que ela não fique intruindo e machucando o rebordo. O grampo de retenção vai reter e junto com o grampo de oposição vai reter e estabilizar a prótese em posição. E o que é a retenção? Impedir que a prótese se desloque no longo eixo da sua inserção. Perfeito? Então nós já temos uma prótese que para na hora que a gente quer, que ela fique estabilizada onde a gente quer e retida. E sabendo como planejar e sabendo como que atua um retentor indireto, a gente impede também que essa prótese rotacione mediante cargas de compressão, que gere compressão ou tração. A prótese fica travada, gente. Então, assim, se tem um paciente que está infeliz, está tendo problema numa PPR, falta de componente para travar essa PPR em boca, é que não existe falta. Existem todos os componentes para deixar essa prótese travadaça na boca do paciente. A questão é, cabe a vocês compreenderem o que cada componente faz, como ele atua, tá? E é por isso que eu quero aproveitar agora e fazer um convite para vocês. O seguinte, eu criei um método, tá? Que é o método de PPR de alta lucratividade. Qual que é a ideia desse método, gente? Vocês vão dominar tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Lembre-se que são 9 componentes, tá? Que existem na PPR. Eu falei alguns deles, até por questão de tempo não ia conseguir falar tudo agora. Mas
vocês vão dominar como que funciona, como que é cada parte de forma detalhada, de cada componente da estrutura, o que ele faz, como melhorar, como conseguir o ápice da efetividade desse componente de forma simples, tá? De forma rápida, sem que vocês tenham que fazer, por exemplo, um alto investimento, tenha que comprar um equipamento muito caro. Não. Nesse método que eu desenvolvi, a ideia é fazer com que vocês, assim que adquiram esse curso, vocês tenham a sensação de que eu estou lá junto com vocês, mostrando passo a passo, tá? Como se estivesse pegando na mão mesmo, para mostrar o quê? Como vocês devem fazer cada etapa, como vocês devem realizar, por exemplo, uma moldagem de forma correta, que tipo de material vocês devem usar no momento certo para obter um modelo extremamente fiel. Perfeito? E por que vocês vão ter lucratividade? Eu vou mostrar para vocês também como que vocês devem abordar o paciente na hora que ele chega para fazer um orçamento. Porque muitas vezes o paciente chega querendo dente, não necessariamente ele vem procurando a PPR. Às vezes ele vem procurando o implante, só que num primeiro momento, até por uma questão de, como eu posso dizer, financeira, ele ao fazer o orçamento com o implante, ele fica meio travado, falando, nossa, mas é muito caro, doutor. Beleza, se você faz o implante, nada impede de você fazer a PPR. Por quê? Você senta com ele e você começa a planejar, você fala assim, olha, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos planejar, vamos resolver seu caso num primeiro momento, vamos planejar uma PPR, assim você já tem uma noção de como vai ficar os seus dentes lá na frente, quando você tiver com tudo alinhadinho, com seus dentes em posição, mesmo sob implante, você já vai ter uma noção com a PPR, e enquanto isso, você vai juntando dinheiro e a gente vai fazendo o implante um por vez. A gente se planeja, por exemplo, o paciente precisa de 6 implantes. Vamos nos planejar então para esse ano, você faz a PPR e no primeiro semestre, por exemplo. No segundo semestre a gente vai colocar 3 implantes, 3 do lado direito. E aí você acerta. Esse ano, beleza, fechou. No ano que vem, você se planeja para a gente pôr os outros 3 do outro lado. Enquanto isso, você já vai estar sorrindo, mastigando com a PPR bem estabilizada certinho. No outro ano, a gente planeja pôr os provisórios. E aí, é possível pôr só de um lado? Você pega e prepara certinho a sua prótese, começa a fazer desgaste. Ou então você já se planeja para fazer os provisórios de tudo. Mas entenda, gente, não quer dizer que você, por ser implantodontista, eu sou implantodontista e endodontista. E faço muita PPR. E faço muita PPR para casos que vão ser habilitados com implante. Até porque nem sempre a gente consegue dar carga no implante. Vocês entendem? Aí o paciente vai ficar sem nada. Faz conta que o paciente... Eu estou com um caso desse para fazer logo menos. O paciente já fez protocolo inferior e vai fazer agora o protocolo superior. Só que ele está com muito dente infeccionado, está com pouco osso, não está com uma condição legal, está muito inflamada a região, muito infeccionada. O que eu planejei? Vamos extrair alguns dentes, não todos. A gente entra com uma PPR no primeiro momento, espera tudo isso. Eu planejei quais dentes que estão legais, tá? Fiz uma limpeza desses dentes, manter para ficar legal nesse período. Planejei uma PPR imediata. E aí o que acontece? Esse paciente vai fazer a extração de alguns dentes, já vai sair com os dentes novos com a PPR. Então ele já vai poder sorrir, vai poder comer. E aí ele vai se programando para ir colocando os implantes aos poucos. Não precisa arrancar todos os dentes de uma vez, não precisa ser aquela cirurgia muito, muito invasiva, justamente porque você planejou uma PPR legal para ele, que ele consegue comer e está fazendo implante, ou seja, você consegue aumentar a sua lucratividade, você vai ganhar com o implante e vai ganhar com PPR, e não tem nada de errado disso, pelo contrário, você está ajudando o paciente a se planejar financeiramente, porque nem todo mundo já está preparado para um orçamento de implante. Geralmente, orçamento que envolvam implantes são mais caros, bem mais caros até
do que com uma PPR. Mas se você fizer de forma que você estende mais esse processo, você vai fazendo aos poucos, a maioria, nossa, para não falar que todos os meus pacientes são assim, a maioria é assim, tá? Quem geralmente tende a ir para direto no implante é quem já está com PT, com prótese total, e aí já parte para protocolo. Mas quem tem dentes ainda, todos acabam partindo primeiro para uma PPR, e aí eu vou fazendo os implantes, ele vai usando a PPR para poder comer, se alimentar, socializar, e depois ao fim eu pego e finalizo, reabilito com coroas sobre implante. Então, nesse método, gente, mais uma vez, vocês vão dominar como que deve ser feito, qual o melhor material, qual a melhor abordagem do paciente para que vocês tenham lucratividade, vocês tenham também satisfação profissional. Imagina vocês poderem reabilitar mais pessoas porque vocês estão tornando o seu tratamento, que até então poderia ser inviável porque era um orçamento muito alto, no caso envolvendo implantes, mas agora ele se tornou viável. Você planejou uma PPR e só os implantes no primeiro momento, depois coroas provisórias, por fim coroas definitivas, ok? E mais uma coisa interessante, nesse método, gente, ele é totalmente online, totalmente de fácil acesso. Você consegue estar na sua academia, assistir pelo celular, no smartphone, na sua TV, está com tempo livre, você acessa no seu notebook, você está na sua clínica, um paciente faltou, você quer dar uma olhada, você consegue ver as aulas que estão disponíveis nesse método, nesse curso que eu desenvolvi, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer espacinho de tempo que você tiver, você consegue sentar com calma e assistir essas aulas. São aulas que vão ficar disponíveis para você um ano inteiro, tá? E que você terá total suporte caso tenha dúvidas. Vocês vão fazer parte de um grupo de WhatsApp onde vocês podem questionar a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, e eu pessoalmente vou tirar a dúvida de vocês, tá? Até na questão, na hora de tentar fechar um negócio, ou durante o planejamento, numa etapa de delineamento. Detalhe, como eu havia dito, é um curso que vocês não têm que fazer nenhum investimento caro com material. Por exemplo, o máximo que vocês poderiam talvez ter que adquirir seria um delineador, mas muita gente já tem um delineador guardado na clínica da época da graduação, tá? Se vocês já têm o delineador, acabou, vocês não precisam comprar mais nada. Se vocês não têm o delineador, é só comprar um delineador, acabou, vocês não precisam comprar mais nada, entendeu? Então, é um curso que vai permitir que vocês vejam essa forma, esse método de reabilitação de uma forma com outros olhos. Antes vocês talvez podiam ver a PPR como um problema. Hoje vocês vão ver como solução. Por quê? Como eu havia dito, na hora que vocês vão planejar uma PPR, vocês não vão pegar só e moldar o paciente e já partir para a PPR. Não, envolvem muitas outras etapas que também são abordadas no curso, que é o quê? Um preparo periodontal desse paciente, ou seja, como nós vamos resolver esse paciente caso ele tenha dentes comprometidos periodontalmente, se ele tem alguma doença, algum tártaro subgengival, tudo isso tem que ser tratado antes. Eu preciso mandar para um pério? Não, gente. Lá vai estar explicadinho como vocês devem abordar, como vocês devem fazer. Então, vocês vão ter ganho também na parte periodontal. Vocês vão saber também como tratar numa condição, por exemplo, restaurações. O paciente tem restaurações que não estão satisfeitas. Lá no curso tem explicadinho, olha, como que vocês vão fazer, que tipo de restauração. Então, é um curso completo que, embora envolva, ele é focado em PPR, mas vocês vão tratar o paciente como um todo. Lembrando, se vocês tratam como um todo, tratando em diversas áreas, porque vocês vão estar aptos a isso, vocês vão aumentar a lucratividade de vocês e vão satisfazer também os seus clientes. A ideia é, o paciente sentou para fazer reabilitação com vocês, ele vai passar, tá com a boca zerada, ele tem que estar com a boca livre de doença periodontal, livre de cárie, sem problema com endodontia, nada. É um curso completo, ok? Então, eu
como eu já havia dito, vocês vão ter também o acesso a um grupo do WhatsApp onde vocês vão ter todo o suporte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, que eu vou responder para vocês. Digamos que vocês adquiram o curso e falam assim, não gostei, tá, Danilo, eu achei que não gostei. Não tem problema. Se vocês não gostarem, vocês pedem o reembolso e a gente vai reembolsar sem problema nenhum. Mas a questão é, eu duvido. Por que eu duvido que vocês vão querer fazer isso? Esse curso, gente, tem um custo muito baixo, perto do tanto que vocês vão ganhar, do tanto que vocês vão conseguir de retorno. O que eu fiz? Eu pensei da seguinte forma, eu quero que assim que vocês adquirirem esse curso, vocês conseguem lucrar logo no primeiro caso. Então, o que eu planejei? Esse curso custa menos do que um caso completo de reabilitação. Imagine então que chegou um paciente na clínica de vocês e ele precisa de uma PPR em cima e embaixo. Eu tenho certeza absoluta que assim que vocês fecharem o orçamento com ele, com esse orçamento vocês já pagam o curso e já estão lucrando, tá? É um curso completo, como eu falei, vocês não vão vender só PPR, vocês vão vender PPR, restauração, tratamento com periodontal. A parte estética pode envolver também, às vezes tem casos, por exemplo, que eu já fiz que envolveu coroas, tá? Uma associação de coroa com PPR. Então, com um paciente só, após vocês fecharem o primeiro orçamento, vocês já vão pagar o curso e vão passar a ter lucro. Vocês não vão ter acabado o curso, eu tenho certeza, vocês não vão ter acabado o curso e já vão estar lucrando. O valor do curso, gente, é de apenas R$ 1.800. Como eu havia dito, um paciente com reabilitação superior e inferior completa vai sair muito mais do que isso. Vocês já vão pagar o curso, que pode ser dividido em 10 vezes. Vocês já vão conseguir pagar o curso e vão ter lucratividade. Então, quero fazer o convite para vocês que a partir de agora, vocês que são pessoas diferenciadas, que ficaram até agora assistindo a live, são pessoas que têm interesse em ser um profissional diferenciado, convido vocês para adquirir o curso, aproveitar agora essa condição que nessa semana só vai ficar disponível o carrinho, R$ 1.800, divide só nessa semana, tá, pessoal? Vou fazer esse valor até em 10 vezes, tá? No cartão, sem juros, sem nada, e estou à disposição para qualquer dúvida. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na tela também. Se quiser entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tem aqui também, vou deixar disponível. E conto com vocês, espero vocês na semana que vem para essa jornada de PPR de alta performance. Vamos fazer diferença aí, fazer uma odontologia legal. Mais uma vez, um grande abraço. Vocês são pessoas diferenciadas. Espero vocês para a semana que vem nos vermos no curso de PPR de alta performance. Um grande abraço e até mais.